Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? Mais uma vez na estrada, minha esposa na boleia, nós aqui tributando a Deus louvores, rumando a mais um compromisso e meditando nas sagradas letras. Se não bastasse o caráter de Deus, que é o bastante e o suficiente para convencer-nos da ideia que eu pretendo tratar-lhes, a Bíblia vai dizer-nos, 2 Timóteo 2,13, que ele é fiel, não pode negar a si mesmo. Mas 2 Pedro, capítulo de número 3, Pedro, que é uma teologia prática, uma teologia pastoral, ele está aconselhando e chamando-nos a atenção para a vinda do bom mestre. Só que daí 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, o pensamento é bastante rápido, bastante pontual. Ele vai dizer assim, Deus o Senhor tem tardado, pelo menos aparentemente, o seu retorno, o seu regresso, sua vinda, se bem que não a fez, mas muitos a têm. E ele assim o faz, por quê? Porque tem desejo que ninguém se perca, tem desejo que todos venham ao conhecimento da salvação. Então nunca foi o interesse, o intuito de Deus que alguém viesse a perder-se. É por isso que nós acreditamos sim, mas naquilo que a gente chama de predestinação coletiva, porque o intuito de Deus nunca será que alguém se perca. Será que precisamos de provas? Você tem provas internas, isso é, biblicamente falando, você tem provas externas, porque todos os dias há uma prova de que Deus, o Senhor, não quer que você se perca, não quer que eu me perca. Para tanto Ele dá-nos livramento, graça, misericórdia, para tanto Ele levanta pregadores, para tanto Ele mostra-nos, como diz Salmos 19, naturalmente, olhando para os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Para tanto você tem a Bíblia Sagrada, para tanto sacrificou a si mesmo, seu próprio filho, enfim, os mecanismos pelos quais Deus valeu-se para nos comunicar a sua preciosa verdade, mostrar-nos, desde Salmos, por exemplo, 23:5, quando diz que a graça, ou a bondade, a misericórdia do Senhor, Salmos 23:6, melhor dizendo, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor, elas não me adiantarão, mas elas me seguirão. Por onde quer que eu passar, eu vou deixar esses rastros de bondade e misericórdia. Bondade é quando Ele me dá o que eu não mereço. Misericórdia é quando Ele deixa de me dar o que mereço. Então eu mereço ser punido, eu mereço ser condenado, e Ele me concede graça, misericórdia, bondade. E eu não mereço ser salvo, mas Ele prometeu minha salvação e trabalha diuturnamente para que assim o seja. Só que Pedro diz assim, que esse pseudo ou suposto tardar tem essa propositadamente, tem esse propósito em definitivo, a fim de que ninguém se perca, mas venha ao conhecimento da verdade e seja salvo em Cristo Jesus. Mas permita-me usar uma lógica que é o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo. Quem de nós faríamos mal a si mesmo? É a lógica do amar ao próximo como a si mesmo. É a lógica do casamento, se ambos são uma só carne. Quando eu faço mal ao meu cônjuge, na verdade eu estou fazendo mal a mim mesmo, porque ambos são uma só carne. Se Deus soprou em nossas narinas, lembra lá Gênesis 2:7, se fez-nos a sua imagem e semelhança, se eu sou parte do propósito da salvação, então quando eu perco-me, que Deus o guarde, ou que Deus me ajude em Cristo Jesus a ser guardado por Ele, mas quando alguém se perde, melhor dizendo, o projeto de Deus está sendo frustrado naquele indivíduo. Bem sei que tu podes, lembra disso? Jó 42, e que nenhum dos seus sonhos, projetos, desde que o homem não permita que assim o faça. Tanto Deus quanto o diabo, isso é uma lei do mundo espiritual, só pode adentrar na vida do indivíduo se encontrar abertura. Então o propósito de Deus é Apocalipse 13:20, é bater a porta e está na nossa porta chamando-nos a atenção a fim de que a gente se volte para Ele.
Então a questão é, usando a mesma lógica que eu venho valendo-me desta, se eu não vou ferir-me a mim mesmo, isso seria tolice. Você imagina que Deus, o Senhor, tem prazer, como Deus teria prazer que alguém viesse a se perder? Se isso fosse verdade, o que não é, Deus estaria frustrando o seu próprio projeto. Deus estaria fazendo mal à obra de suas mãos. Você tem uma casa que você construiu, em sã juízo você faria mal a ela? Você tem uma posse que você adquiriu, em sã juízo você faria mal a essa? Primeiro, porque é uma possessão sua, e segundo, porque o seu amor está revelado ali. Ali tem trabalho, ali tem recurso. Então, como Deus, o Senhor, teria prazer que alguém viesse a se perder? Como Deus, o Senhor, não iria fazer, como diz lá naquela parábola, que a gente chama de a parábola das 100 ovelhas, né? Na verdade, a parábola do pai amado. É por isso que ele não mede esforços. É capaz de deixar as 99 no aprisco e ir à procura daquela que se perdeu, como se fosse a única que ele tivesse. Então é loucura pensar que um Deus sábio como o nosso, bondoso, misericordioso, iria fazer mal a si mesmo, não dando oportunidade à criação. Então, em nome de Jesus, Deus quer salvar-te porque Ele te ama, porque Ele é bom, porque Ele é generoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, mas também porque é algo óbvio. É só usar o intelecto, o psique, a inteligência. É óbvio que Deus não quer fazer mal à obra de seus dedos. É óbvio que Deus não vai lutar contra si mesmo. É óbvio que Deus não vai prejudicar-se a si mesmo. Então, além de te amar, Ele também é um hábil empreendedor que guardará aquilo que é possessão sua. Então, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, na sua casa, é colocar nas mãos de Deus. É você dar a Deus e dizer, é tua. Se algum mal acontecer, eu serei aborrecido e ferido com isso, mas o Senhor também. Então faça bom uso, cuide disso. E ninguém melhor do que o Senhor para cuidar daquilo que é seu. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, pense nisso. Deus, o Senhor, fará de tudo para que você seja salvo. Ele só não violará princípios, porque Ele não é um Deus desordeiro, não é um Deus desordenado. Ele é um Deus ordeiro e Ele é um Deus de ordem e de decência. Tá bom? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica a se pensar. Não deixe o diabo jogar a minhoca na tua cabeça, lançar farofa na tua maionese. Não deixe o diabo convencer-te de algo ilógico e surreal. Deus, o Senhor, tem muito prazer que você seja salvo, que a tua casa seja salva, que o teu ministério, que a tua vida dê certo em Cristo Jesus. Deus te abençoe para a glória de Deus. Essa é a nossa reflexão no dia de hoje.